Estamos no ar com o Em Foco, o programa que fala sobre assuntos do nosso cotidiano. Hoje pautamos o tema energia renovável. Convidamos para falar sobre isso um professor doutor muito conceituado no Brasil, um professor da Unesp, que veio para a Unipar para participar do encontro de iniciação científica e do fórum de pesquisa. É o professor Teófilo Miguel de Souza. Bem-vindo, professor. Ok, obrigado. Eu já quero começar perguntando qual foi a sua primeira impressão em relação à Unipar, em relação ao Umuarama. A primeira coisa foi que eu fiquei impressionado com a estrutura, com a organização, lógico, com a atenção que tem aqui no Paraná, principalmente aqui em Umuarama. A outra, achei bem organizado o evento e também toda a universidade onde eu fui apresentado, né? Fui lá ver os painéis, os pôsteres, né? Vejo que é multidisciplinar, o pessoal participando ativamente, né? Outra situação também que nós vimos que ela fica aqui para atender uma grande região, né, em várias cidades. Isso é importante porque mostra a universidade no contexto onde ela está inserida, preocupado em o desenvolvimento da região, né? Eu até falo que para desenvolver uma região, você tem que ter uma escola, uma universidade e um hospital, né? Essa é a primeira situação. Por que universidade? São os saberes. E por que o hospital? Porque o hospital é onde que você também tem que ter desenvolvimento à frente, porque todo mundo é preocupado com alguma coisa relativa à saúde, ao desenvolvimento de materiais, novos fármacos, novas implementações, né, novos tratamentos. Então isso vem a ser um ponto de referência no país e no mundo, quem sabe. Bacana. Vamos falar sobre o seu currículo, que é interessante para a gente entender também a sua área de atuação. Você é formado em engenharia elétrica e engenharia aeronáutica. Por que as duas? Era o teu sonho? Como que é? Então, a engenharia elétrica, na verdade, eu sou nascido no meio rural e na minha região não tinha eletricidade. Eu achava interessante a eletricidade, né? Então, essa foi a primeira situação. Era um sonho de fazer engenharia para colocar eletricidade lá, o que aconteceu. Engenharia aeronáutica, eu acho que já estava no meu sangue, porque a gente se gosta de engenharia aeronáutica, e eu concluí também o curso de engenharia aeronáutica, porque vários projetos meus estão ligados a essa área, porque eu moro numa região que a indústria aeronáutica é pesada no Brasil. É a terceira maior indústria mundial, está na região do Vale do Paraíba, então em São José dos Campos, né? E com isso, muitos dos nossos trabalhos, aí a nível de mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, foi feito utilizando material aeronáutico. Engenharia de materiais na USP também, o doutorado? O mestrado, doutorado, pós-doutorado, o mestrado e doutorado foi feito na USP, né? Na verdade, antes a antiga Escola de Engenharia de Lorena, entendeu? E depois o pós-doutorado eu fiz na França, né? Na área de materiais. E o livre docente eu fiz na Unesp, porque tinha um concurso de livre docente na área também de materiais. Então, tudo isso para trabalhar em que área? Qual que era o teu sonho? No fundo, nós trabalhamos, eu vou dizer, na área multidisciplinar, porque nós trabalhamos com essa área de materiais, nós trabalhamos com a área de engenharia elétrica, trabalhando com a área de energias renováveis, tá? Então, lá acabou que a gente juntou tudo isso e isso contribui um com o outro em simbiose para dar um resultado final aí. Então, vamos falar de energia renovável. O senhor poderia primeiro explicar exatamente o que significa? Então, nós temos, na verdade, as chamadas energias renováveis e não renováveis. Na verdade, vamos dizer energias alternativas. Dentro das energias alternativas, nós temos as energias renováveis. O que seriam as energias alternativas? Por exemplo, se você pegar em Santa Catarina, nós temos lá o carvão mineral. Entendeu? É uma energia alternativa, mas ela é finita, acaba, tá? Se você pegar, por exemplo, for na região dos Andes, você tem um outro tipo de produção de energia lá que nós não temos aqui. Em Santa Catarina também tem, eu lembrei, tem xisto betuminoso, entendeu?
Então, lá no Vale do Paraíba, nós temos também uma região de xisto betuminoso. E são essas energias finitas, alternativas, mas terminam um dia. E as energias renováveis? Espero que dentro de um contexto aí grande, de tempo, temporal grande, quer dizer, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, nós temos elas por aí. Quem que seria? A água, apesar de não aumentar a quantidade de água, mas ela é entendida como energia renovável. O vento, energia renovável. A energia, por exemplo, da biomassa, ela é renovável, você pode ter sempre. É a energia maior de todas, e é a que é responsável praticamente por todas elas, que é a energia solar. Então, essa seria, assim, em primeira instância, entendeu? Então, no conceito de energias renováveis, quer dizer, você tem ela infinito em tempo, você entendeu? E você pode utilizá-la porque ela faz parte de um contexto que você sempre vai tê-la, né? Então, no próximo bloco, nós vamos conversar sobre projetos do Brasil nesta área. Já já voltamos. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Tudo muda o tempo todo. Tem gente que não quer nem saber de mudança. Tem gente que curte acompanhar. E tem gente que quer fazer parte dela. É para toda essa galera que existe a Unipar. Vestibular Unipar. A melhor mudança que você pode fazer na sua vida começa aqui. Inscrições abertas. Unipar. Quem faz o seu mundo é você. Voltando com o Em Foco, estamos conversando com o professor Teófilo, professor doutor da Unesp, pesquisador, e o nosso assunto é energia renovável. Como é que está o Brasil nesta área, professor? Então, o Brasil tem uma matriz energética muito bem conceituada, não só para nós, mas mundialmente, que a maior parte das fontes de energia são tidas como os renováveis, né? Então, por exemplo, a parte hidráulica que nós temos da água aí, ela é uma energia entendida como renovável. Depois nós temos a energia eólica e a energia solar. A que é mais explorada no Brasil, da energia renovável, é a parte hidráulica. Então, as maiores usinas hidrelétricas nós temos aqui. Infelizmente, a parte eólica e a parte solar no Brasil tem pouca exploração. De 2001 para cá, com aquele apagão, foi então dado incentivo a essas duas outras fontes de energias renováveis, principalmente a eólica e a solar. Porque é muito caro se adotar essas alternativas? É que o Brasil não tem uma tecnologia desenvolvida, né, à altura para competir, por exemplo, com o pessoal no exterior. E outro também, devido nós temos grande quantidade de hidrelétrica, não se deu incentivo às outras fontes. Agora, com essa escassez hídrica, né, então está dando mais incentivo a essas fontes, outras fontes de energia renovável, que seria a eólica dos ventos e a solar. Na eólica, nós podemos utilizar muito a eólica, por exemplo, para bombeamento de água sem gastar energia elétrica. Também nós podemos produzir energia elétrica através da energia eólica. Isso é possível? No caso da energia solar, nós temos três frentes de trabalho, que seria primeiro a parte do aquecimento de água, de residência, aquela parte de energia solar que a gente chama de passiva, você não tem movimento nenhum, mas nas construções, etc. A segunda, utilizando a energia
solar para bombeamento de água, e a terceira para geração de eletricidade, que é a mais nobre de todas aí, tá ok? Então, o Brasil deu muito incentivo, ainda dá incentivo inicialmente, à parte do aquecimento. Mas, segundo dados dos fabricantes, das 75 milhões de residências que nós temos, apenas 500 mil que têm aquecedor solar, só para você ter uma ideia. Indústria Muito quase baixo o nenhuma, número. restaurante quase nenhum. Isso para aquecimento de água, ou calefação, ou ambiente. Segundo, a parte de bombeamento é quase desconhecida, de utilização da energia solar para bombeamento de água, que é um trabalho que nós fazemos muito lá. Inclusive, nós temos um treinamento gratuito via internet, última quarta-feira do mês, tem de manhã, de tarde e à noite, entendeu? A pessoa se inscreve e faz por internet ao vivo lá. São treinamentos em torno de 30 a 40 minutos cada um, tá ok? E a última é a parte de geração de eletricidade. Então, essa nós estamos realmente, assim, com pouco, vamos dizer, implantação disso no país. Geralmente, o que nós temos de energia solar para eletricidade são todos importados. As células solares, o mecanismo, aquela da conexão à rede, quase tudo são importados. Então, isso torna muito caro a implantação no Brasil. Em compensação, a gente pode ver um veio de desenvolvimento. Por quê? Desenvolver no Brasil. Isso é fonte de pesquisa, é fonte de trabalho, é fonte de desenvolvimento ou fonte de alternativas de projetos. Por isso que nós entramos nesse ramo para valer mesmo, com pesquisa na universidade, a partir de 2000. Quando eu cheguei na universidade, em 2000, nós começamos já o centro de energia, antes de ter o apagão. Então, foi um grande, vamos dizer, facilitou a implementação, porque nós já começamos, quando chegou o apagão, nós já tínhamos alguma coisa instalada. Hoje, o pessoal, inclusive eu estou aqui, é por causa disso, o pessoal sabe da gente por causa desse centro de energia. E o senhor tem muitos livros publicados também, né? Então, na verdade, o que aconteceu com tudo isso? Aconteceu que o energias renováveis foi como um coringa, tudo você pode tirar a partir deles, entendeu? E com isso nós temos desenvolvimento, no caso de bolsa para alunos, desenvolvimento de novos projetos. Isso que tem no exterior nós podemos fazer de uma outra forma, ao modo brasileiro. Então essa que foi a situação. No caso aí, só para exemplificar, foi possível em torno desses 18 livros aqui, né? Então, inclusive esse livro, né, é um livro maior, tem vamos dizer assim, um tamanho, tem um de tamanho menor, que é exatamente esse, né? Falando sobre a parte exatamente prática das energias renováveis dentro do contexto do centro de energia. Então, isso gerou o quê? Iniciação científica, isso gerou trabalho final de graduação, isso gerou mestrado, doutorado e pós-doutorado, isso gerou livros, não só em português, mas nós temos em inglês, nós temos espanhol, francês e alemão. Então, esse aí também é outra coisa muito interessante. Trabalhos publicados no exterior. Então, a partir desse centro de energia renovável, com esses movimentos que estão ainda sendo feitos, projetos, patentes, etc., os trabalhos internacionais em journals, em revistas internacionais, e o ápice disso atualmente é a parte do Instituto da Mobilidade Elétrica. Nós vamos utilizar energias renováveis para carregar os veículos elétricos. Então, no caso dos veículos elétricos, seria o monorail, carro elétrico, moto elétrico, barco elétrico, avião elétrico, então, bicicleta elétrica. Então, a pessoa pode ter, vamos dizer assim, um produto a mais, além do veículo elétrico. E aí, vamos entrar então na questão da mobilidade elétrica. O que significa, professor? Então, na verdade, hoje vai muito falar em mobilidade. A mobilidade, principalmente mobilidade urbana. Por que a mobilidade urbana? Exatamente devido a vários assuntos. Primeiro, a poluição de todo tipo, né? Ambiental, sonora, o que você imaginar que tem principalmente nos grandes centros e cidades pequenas também. Então, nós estamos investindo em mobilidade elétrica e principalmente rural. Então, essa é a primeira versão. Ah, mas pode ser usado urbana? Sim, dá para ser usado, mas estamos usando nesse lado. A situação hoje a gente entende mobilidade o quê? Até andar a pé, se você tiver um layout da cidade que ande mais facilmente e chega ao seu destino, ótimo. Depois de bicicleta, né? Depois você fazendo as ciclovias,
Depois, a mobilidade, por exemplo, para as pessoas com alguma deficiência física, né? Cadeira de rodas, etc., carro, etc. Depois você tem a mobilidade, um transporte rápido dentro de uma cidade grande ou pequena, ou entre cidades, então é tudo isso. E o pessoal, quando se fala nessa mobilidade, ainda está aquele conceito de combustíveis padrões, né? E no nosso caso é incentivo à parte elétrica. Número 1, por que parte elétrica? Porque você pode produzir a partir de energias renováveis, né? Nós temos a parte de energias renováveis na combustão, temos etanol, mas o nosso foco é a parte elétrica. É limpa, é segura, você pode produzir na sua própria casa, você entendeu? Então, um painel fotovoltaico você pode colocar na sua própria casa. Você pode usar a cadeira de roda, nós temos uma cadeira de roda com energia solar, tá? E de baixo custo. Você pode utilizar, por exemplo, na sua bicicleta elétrica, carregar com ela, o carro, tudo essa parte. Então nós estamos unindo as energias renováveis com a mobilidade elétrica, em todo sentido. Então nós temos monorail, o que é isso? Seria, em vez de ser o metrô ou coisa do tipo, você utiliza esse princípio de um trilho só. Então você tem uma menor estrutura para colocar e implementar isso. Entre cidades, essa é outra coisa interessante. Geralmente monorail é dentro de cidades, como o metrô. A segunda situação que nós temos é a parte, por exemplo, da bicicleta. Então você pode carregá-la em qualquer lugar ou ter um painel que você anda com ela. Terceiro, a parte das motos. A parte do veículo elétrico, carro elétrico. E por último, do avião elétrico, você entendeu? Então nós estamos cobrindo toda a arata do barco elétrico também, que é a parte aquática. Então veja que ele é multidisciplinar, tá, okay? E multitransporte, vamos dizer assim. Então dá para atender todo mundo. Isso é o primeiro item, com energias renováveis. Agora, dentro das energias renováveis, nós temos um desenvolvimento mais interessante. Todos esses, você vai ter que desenvolver novos produtos. Então, aí que entra a iniciação científica, mestrado, doutorado, que está em simbiose com a universidade. E quais são esses novos produtos? Vamos lá. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo uma tinta automotiva que ela já é o painel. Então, você olha o carro, você está olhando o carro como fosse o carro, mas ali você vai poder carregar as baterias direto, entendeu? Você vai carregar a tinta, é o painel fotovoltaico, né? Então, esse é um. Bateria. Por exemplo, as baterias, hoje tem baterias que são caras, que é a bateria íon lítio. Nós temos um produto que nós estamos desenvolvendo que tem muito na natureza, não tem como o lítio, que é escasso na natureza, que torna muito caro, entendeu? É um outro que vai entrar no lugar, por exemplo, do lítio, desenvolvimento de bateria. Desenvolvimento de novos equipamentos, por exemplo, no caso do carro elétrico, você tem um item que chama inversor, que na verdade seria o acelerador do carro elétrico. No Brasil, nós não temos um desenvolvimento aceitável disso, tem que importar isso. Outro que nós temos é a parte que a gente é conexão à rede. Hoje nós temos que importar de fora, porque nós não temos esse desenvolvimento, nós podemos fazer isso, entendeu? Então, isso é um contexto que não é local, é o Brasil inteiro, talvez o Brasil tem potencial para isso. Temos potencial para isso, entendeu? Então, isso dá também estudos, patentes, trabalhos, livros. Nós recebemos na nossa universidade muito estrangeiro, vindo da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos, aqui, para exatamente, vamos dizer assim, aprender no Centro de Energias Renováveis o que nós estamos fazendo, entendeu? Então nós temos, inclusive, esses treinamentos um pouco mais rápidos, né? Para exatamente pegar a essência. E aquilo que dá patente de certo, isso não, esse é dentro de sigilo, nós colocamos para lá, estão trabalhando dentro do escritório de inovação que a universidade tem. Então, veja só, energias renováveis, principalmente a nível de Brasil, você tem grande potencial em todos os locais para desenvolver, não só no meio urbano, como no meio rural. E para a gente usufruir disso, quantos anos? É a médio prazo, é a longo prazo? Então, no caso do carro elétrico, a ideia nossa é que o Brasil comece em sistema CKD. Você monta aqui, conforme você comprasse uma bicicleta numa loja, num magazine desse, chega em casa e monta a bicicleta, entendeu? Essa é uma primeira ideia, para nós termos já implementar isso. Igualzinho seria o carro flex, você vai ter um dia, né? Então o carro elétrico também vai ter, porque é esse lado, por causa de poluição, etc. Por exemplo, eu sei que no Código de Obras, me parece, de São Paulo, Belo Horizonte, você não pode ter mais que uma garagem por apartamento, tá ok?
Então, esse carro elétrico ele vai entrar porque ele é menor, ele tem menos poluição. Por quê? Uma pessoa, o marido vai para a zona sul, o outro vai para a zona norte. Como é que o cara vai ter essa mobilidade? Então, tem essa facilidade, pode carregar ali. A segunda situação que existe eu penso esse da tinta, por exemplo, nós estamos com um aluno de doutorado trabalhando em cima disso, até 2018 ele tem que terminar. Então, 2018 tem que ser disponível. Conexão à rede sem ser esse importado. O aluno deve terminar agora, já pedimos patente em dezembro, entendeu? A parte da bateria, tem uma terceira pessoa, inclusive o básico da pessoa é engenharia ambiental, tá ok? E fez mestrado em química e o doutorado está fazendo com a gente lá, para a parte da bateria. Então, esse é o primeiro. Isso nós estamos fazendo em macro. Cada aluno de doutorado, pelo menos ele tem 3 alunos de iniciação científica junto, e pelo menos um técnico junto. Então, nós temos uma cadeia, né, de alunos aí trabalhando, fora professores, fora intercâmbios entre universidades. Aqui no Paraná nós temos intercâmbio, principalmente com a PUC do Paraná, você entendeu? Esperamos que em breve teremos aqui com a Unipar também, né, no sentido não só de fazer mestrado, doutorado, mas também intercâmbio de conhecimento, né, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Faz uma ligação entre energia renovável e o tema que estamos discutindo também, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Tá certo. É o seguinte, na verdade, energia renovável é uma das partes que está dentro da sustentabilidade, entendeu? Políticas. Então, porque se você olhar no hemisfério norte e no hemisfério sul, a qualidade de vida está ligada exatamente ao consumo de energia. Agora, o consumo de energia não é energia elétrica só, é um contexto muito maior. Alimentação é energia, tá ok? Combustível é energia, energia solar é energia, entendeu? A sua movimentação é energia, a construção do prédio é energia, a construção do aço é energia, entendeu? Então, essa é a parte. A segunda é que dentro do contexto de energia, você tem que produzir mais energia com menos gastos. Dá um exemplo. Por exemplo, se você olhar um automóvel, o rendimento dele é entre 10% e 12%. Isso quer dizer que você tem que ter 100% de alguma coisa, de combustível, para tirar dele 10%. No caso da energia renovável, e se for elétrica, você entra com 100%, tira 95%. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que um motor de 1 cavalo, a combustão, tá ok? É uma situação. E elétrico, um motor de 1 cavalo elétrico corresponde a 6 cavalos a combustão. 1 cavalo elétrico corresponde a 6 cavalos a combustão. Isso quer dizer o seguinte, se você tem um carro elétrico de 30 cavalos, no fundo você tem 180 cavalos a combustão. É como se substituísse. Você tem um carro elétrico de 10 cavalos, é como se tivesse 60 cavalos a combustão. Entendeu? Então, esse é outro também, você otimizar esse uso da energia, né? Fazendo um parêntese aqui, professor, não é uma pena que um país tropical como o nosso não invista em tanto quanto deveria em energia solar? Existe um negócio que chama inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? Você faz mesmo, você nem tem lembrança, você está com vontade. O nosso inconsciente coletivo é a energia hidráulica. Então, quando você utiliza energia, inconscientemente você está pensando qual turbina que está gerando aquilo. Você não está pensando turbina hidráulica. Essa energia está vindo de Itaipu, está vindo de Urubupungá, está vindo de Tucuruí, está vindo de Furnas, né? É assim que nós pensamos. Nós nunca pensamos, eu estou recebendo energia da planta solar que existe no oeste do Paraná, entendeu? Eu estou recebendo energia de Palmas, que existe energia eólica lá, do Rio Grande do Sul. Nós nunca temos esse pensamento porque não é inconsciente coletivo. Então, por exemplo, você até investiria mais para ter energia solar na sua casa se você tivesse uma condição de comprar e fosse preço justo financeiramente. A gente não compra porque a gente sabe que está muito além do que seria o preço justo. Nós vamos ter isso dentro do inconsciente coletivo e desse valor justo, né? Que é outra coisa que nós pensamos primeiro, é no valor financeiro. Nós não pensamos no outro, na proteção ambiental,
Nós não na proteção ambiental, quando eu digo, não é só lá da árvore, do animal, não. Somos nós que somos animais. Esse que é o erro, entendeu? É quando pensa proteção ambiental, é fora da gente, como o professor Rafael disse aqui, né? Nós fazemos pensando lá fora, da água lá fora, da planta lá fora, do passarinho lá fora, mas no fundo, se a gente matar lá, a gente já foi, entendeu? Esse é que é o detalhe, né? É tanto que nesses locais onde que tem combustíveis fósseis, né? Você vai lá numa refinaria de petróleo, em frente dele tem um lago. O que tem nesse lago? Peixe e pato. Aí por que tem peixe e pato em frente? Nossa, olha só que interessante, bonitinho. Não é. Porque a primeira sensibilidade é deles. Você vê lá pato se matando, morrendo, e o peixe virando de barriga para cima, o que aconteceu? Sai fora daqui que o negócio está pegando, sai fora as pessoas. É assim que acontece. Então, a gente vê primeiro isso, a gente não vê que a gente poderia ser o cobaia ali, entendeu? Então é por isso que eu estou falando que é tudo uma simbiose, não existe uma coisa separada, né? Professor, foi um prazer entrevistá-lo, adorei essa conversa. Muito obrigada e espero entrevistar outras vezes. Espero que você venha à Unipar outras vezes. Eu que agradeço a especial atenção, toda aqui vamos dizer, à disposição da universidade, a organização, toda a construção, também vejo um pouco não, total, está inserido num meio aqui de desenvolvimento econômico, social, educacional principalmente, entendeu? E isso é muito importante, esse contexto que a universidade tem, né? E isso que eu achei muito mais interessante, a localização, qual é o procedimento que tem toda a universidade no que vocês estão inseridos aqui e o local que estão inseridos. Muito obrigada, professor. Ok. Até o próximo Em Foco.